Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de silêncio de Deus. E mais precisamente dizer aos irmãos, o que fazer quando Deus fica em silêncio? O que a gente pode fazer quando Deus ele se cala? O que a gente pode fazer quando Deus não nos dá nenhuma resposta às nossas queixas? E quando a gente olha na Bíblia, nós vamos encontrar muitos personagens que viveram essa situação. E em muitos salmos, nós encontramos os salmistas se expressando desta forma e perguntando a Deus o porquê do silêncio de Deus. E o texto que eu gostaria de ler hoje aqui para a nossa meditação, que vai servir como base para a gente, é o Salmo de número 83, no verso 1, quando o salmista diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. É uma oração, eu digo que é uma oração forte mesmo no sentido de colocar sobre Deus um jugo onde parece que Deus ele se esquece da gente, acusando Deus de alguma coisa porque Deus não está nos atendendo. E de verdade, eu acredito que talvez esta seja uma das piores sensações da gente que conhece Jesus, da gente que já teve um encontro com a palavra, da gente que aprendeu a orar, fomos ensinados a buscar a Deus na certeza de uma resposta, quando parece que Deus realmente ele se cala, ele fica em silêncio. Eu acredito ser esse um dos piores sentimentos. Ora, você busca Deus, e a resposta dele não vem. E para não ser, de repente, injusto, até vem uma resposta, mas ela é silenciosa, a gente não ouve, a gente não consegue compreender. E aí a gente mergulha no mar das sensações, a gente começa a pensar naquilo que não é realidade, a gente sai do caminho da realidade, sai do chão onde a gente pisa e começa a viver esses momentos de sensações. A sensação, por exemplo, é de que Deus não tem nenhum interesse em nossa causa. A sensação que nós temos é de que Deus ele não tem nenhuma preocupação com a nossa causa. A sensação que nós temos é que Deus ele não tem nenhuma responsabilidade para conosco em relação ao momento que nós estamos vivendo, em relação à dificuldade que nós estamos atravessando. Sim, porque em primeiro lugar, esta sensação ela só é uma sensação que está dentro da gente, ela só se torna uma sensação real para a gente quando as coisas não vão bem. Quando tudo acontece do jeito que nós achamos ser o melhor jeito, a maneira correta, o jeito que vai se encaixando em nossa vida, nós não pensamos assim, nós não sentimos assim. Pelo contrário, essa percepção, ela só é uma percepção que acontece com a gente quando a gente olha em nossa volta, a gente olha para aquilo que nós estamos vivendo e as coisas não vão bem, as coisas parecem que estão dando exatamente e absolutamente tudo errado. E aí você pode pensar, é um sonho que não se realizou, é um sonho que você tanto desejou, tanto almejou, mas você nunca viveu, ou se não, seja um sonho que você conseguiu conquistar. Só que esse sonho, na verdade, ele foi um sonho que acabou logo, é um sonho, um projeto de vida que você tinha, que você desenhou, que você correu atrás dele, que você se dedicou, mas de repente você percebe que acabou, chega um momento que não existe mais. O sonho se frustrou, o sonho é frustrado. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa se perdeu. A grande verdade é exatamente esta, Outra coisa que a gente pode dizer que essa situação, esta sensação de que Deus está em silêncio, ou de que realmente Ele não está interessado em nada do que está acontecendo com a gente, se deve ao fato de um pedido. Você ora, você deseja aquilo, você almeja aquilo, e nós vivemos uma época, muitos anos atrás, que na verdade
usavam muitos alguns jargões evangélicos, por exemplo, aquele eu tomo posse disso, eu tomo posse daquilo, bem naquela época também do estar amarrado. A gente ouvia muito isso, eu tomo posse. Agora, quando você diz eu tomo posse disto, mas você vê que na prática nada disso acontece, então isso começa a gerar em você essa sensação do silêncio de Deus. A gente começa a perceber uma coisa: não existe resposta de Deus. Deus não nos responde, Deus não nos atende. Isso gera uma sensação horrorosa dentro de nós. É muito ruim quando a gente tem essa sensação desse silêncio divino. Esse silêncio divino, ele causa alguns problemas na relação com Deus. Esse silêncio divino, ele causa algumas dificuldades nas relações dos homens com Deus, ou na relação do homem com Deus. A primeira coisa que acontece é que a pessoa que passa por este caminho e enfrenta essa realidade de Deus não ouvi-lo nas orações, nos planos, nos projetos, essa pessoa ela começa a duvidar do cuidado de Deus. Então começa a aparecer os serás da vida. Será que Deus ele está comigo? Será que Deus ele cuida de mim? Será que Deus ele vai me atender? Será que Deus ele está ouvindo a minha oração? Será que vale a pena eu orar como estou sendo ensinado? Será que vale a pena realmente eu guardar a minha integridade, preservar a minha integridade? É isso que a gente vê, é isso que acontece na prática. Agora, essa sensação de recusa de Deus, ou da não resposta de Deus dentro da gente, ela é muito perigosa. Essa sensação desse silêncio de Deus na nossa alma, ela é muito, muito, muito perigosa. Porque eu pensando nisto, quando eu estudava esta palavra para estar aqui com vocês hoje à noite, eu me lembrei daquela passagem clássica das Escrituras de Jó. Quando Jó, ele enfrenta todo um dilema, mas eu me lembro, na verdade, do que disse Satanás a Deus, quando Deus disse alguma coisa para Satanás, porque Deus ele exaltou ao homem Jó, Deus ele colocou o homem Jó num patamar diferente de todos os homens. Ele disse assim: não existe nenhum homem como ele, que é íntegro. Olha o que o Senhor disse para Satanás, né? Satanás disse a Deus que no dilema de Jó, que Jó só temia e evitava andar num caminho que não era um caminho mau, evitava a maldade, e ele só era íntegro porque Deus o abençoava. E esse é o grande problema, por isso que eu digo que a resposta que Deus não nos dá, o silêncio de Deus, e quando eu começo a me deixar guiar por sensações assim que Deus se esqueceu de mim, a minha relação com Deus ela começa a ser desconstruída. Então isso é problemático, porque na verdade a gente começa a deixar com que Satanás ele tome vantagem sobre nós. E olha o que diz no texto de Jó, no capítulo 1, do verso 8 até o verso de número 10. Deus disse assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? E aí Deus começa então a exaltar Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, Deus está dizendo: não existe nenhum homem, você pode procurar qualquer homem, eu posso olhar para qualquer coração humano, mas não existe ninguém igual a ele, semelhante a ele. Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E no próximo verso, ele diz o seguinte, o texto do próximo verso: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus em vão? Porventura Jó vai te temer de uma maneira sem que exista no coração dele alguma intenção, alguma coisa que ele o faça porque você está cercando ele de alguma coisa, está o abençoando? E o próximo versículo diz exatamente isto. Satanás está dizendo assim: porventura, é uma constatação que Satanás está fazendo. Satanás está afirmando uma verdade. É estranho falar isso, né? Porque Satanás é o mentiroso, é o pai da mentira, só que Satanás está falando algo que acontecia. Ou seja, ele está dizendo o que Deus fazia a Jó. Ele fala assim: porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado tem aumentado sobre a face da terra, tem aumentado na terra.
E aí no verso seguinte, ele vai dizer o seguinte: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Por isso que eu estou dizendo para você que essa sensação do silêncio, do afastamento, do abandono de Deus é perigoso demais. Por isso que algumas pessoas começam a andar um caminho de blasfêmia contra Deus. Eles começam a trilhar um caminho onde Satanás ele toma vantagem sobre ele. Ele começa a trilhar um caminho onde Satanás, na verdade, os engana. Ele começa a trilhar um caminho onde o seu coração os engana. Ele começa a trilhar um caminho onde ele olha para a circunstância. Ele começa a trilhar um caminho onde a relação que ele tem com Deus, ela vai sendo destruída, ela vai sendo construída num outro tipo de relação. É uma relação de desconfiança. É uma relação de desconfiança. E aí você que é um ser humano, você que é um homem, você que é casado, você que já namorou, você que namora, você que tem um sócio, você que tem uma relação que não, com outra pessoa, você não é sozinho, você não é individual, você sabe que uma relação sem confiança, ela não dura. Um marido que não confia na mulher não dura uma relação. Uma mulher que não confia no marido não dura essa relação. Então, com Deus é a mesma coisa. Se o ser humano ele coloca no coração, se o ser humano deixa ele entrar no coração dele essa sensação de que o silêncio de Deus, na verdade, significa um descuido de Deus, essa relação ela vai sendo destruída. Então, a grande pergunta a ser respondida aqui hoje, à noite, a grande pergunta é essa mesmo: como lidar com o silêncio de Deus? O que eu posso fazer para ter uma relação com Deus quando Ele fica em silêncio? Ah, pastor, é só cantar o hino da Cassiane. É verdade. Cantar o hino da Cassiane pode fazer bem para a tua alma, desde que isso seja uma verdade que entre no teu coração. Mas quando você vive um momento de dúvida, onde você deixa, como eu disse, Satanás tomar vantagem sobre você, aí você começa a desconfiar de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisaria fazer é crer em algumas coisas, e dentre elas a gente precisa crer em primeiro lugar que o silêncio de Deus não significa de modo algum, em absoluto, que Ele nos abandonou. O silêncio de Deus não significa que Deus nos esqueceu. O silêncio de Deus não significa que Deus nos deixou de lado. Mas eu confesso para vocês, eu confesso para cada um de vocês que está me vendo falar aqui hoje, e talvez vai me ver falar em outro dia, eu confesso para você que é muito difícil viver um momento assim. É muito difícil a gente conseguir manter o equilíbrio num momento assim. E eu começo a achar que, se foi difícil para o salmista, e como eu disse para você, quantos salmos que o salmista ele se posta diante de Deus, ele vai na presença de Deus, ele se porta desta maneira. Por exemplo, o Salmo 13, até quando, ele vai falando até quando o tempo inteiro, até quando o Senhor não vai me ouvir, até quando os inimigos vão prevalecer contra mim, até quando isso, até quando aquilo. Então você começa a ser picado por esse vírus do até quando, e da distância de Deus, e do distanciamento de Deus, porque Deus se calou. E se na época do salmista isso já era uma dificuldade, eu fico pensando na época de hoje. Quanta dificuldade a gente tem para entender isso. Nós somos da geração, eu gosto sempre de dizer isso, nós somos da geração do drive-thru. Nós somos da geração que nós não precisamos mais ir. Eu acabei pegando essa geração, mas nós somos hoje da geração que eu não preciso mais ir a um endereço, a uma locadora, escolher um filme, olhar a prateleira ali onde é oferecido para a gente alguma coisa, sem a certeza que eu encontrarei aquele filme porque alguém já alugou. Eu não preciso mais disso. Eu entro hoje na minha casa, eu consigo, de repente, o que você tem lá na sua casa, o canal de assinatura, você assiste o filme na hora, você aluga na hora. Nós somos da geração que eu consigo falar com o meu filho ou com a minha filha, você consegue falar com o teu filho, ainda que eles estejam longe da gente, a milhares de quilômetros, mas a gente consegue olhar, ainda que não dê para abraçar, a gente consegue se falar. Isso é uma realidade hoje. Você está aí na tua casa me vendo falar, eu estou aqui
praticamente sozinho, vamos dizer assim. É lógico que os meninos estão aqui trabalhando, mas você está me vendo, você está podendo ouvir uma palavra, você está podendo ouvir algo para o teu coração. Então nós somos dessa geração, nós somos da geração que tudo vem em nossas mãos de modo muito rápido. Nós somos uma geração que, na verdade, tudo é para ontem. Nós somos essa geração. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei 31 anos, a gente tinha máquina de datilografia, nós tínhamos a calculadora, não tínhamos computadores, não tínhamos nada. E aí eu me lembro que a gente escutava assim, olha, quando chegar o computador, quando chegar alguma coisa, isso vai melhorar a nossa vida, vai ser mais rápido, mas a gente percebeu que não é nada disso, a gente percebeu que melhorou a vida de alguns, para alguns daqueles que são os capitalistas, mas para o trabalhador, aquele que trabalha lá embaixo, só ficou mais difícil, ele é mais exigido, ele trabalha mais, porque é tudo rápido, Eu me lembro também de uma situação que recentemente, eu não sei se foi no ano de 2009, quando aquele voo da Air France, ele sai aqui do Recife e ele cai no mar, e aí morreram todas as pessoas, e eu me lembro que ouvindo essa notícia, aí eu escutei o pessoal dizendo o seguinte, os repórteres, que havia acontecido um episódio assim há muitos anos atrás, 1900 e bolinha, não vou lembrar o ano exatamente, e que tinha acontecido, e eu me lembro que, aí eu tive curiosidade, lá na empresa nós tínhamos uma assinatura com a revista Veja Digital, e a gente conseguia ler se quisesse, a gente não tinha nem tempo, nem paciência, nem vida para fazer isso, eu acho que tem que ter mais de uma vida, ler toda a edição, desde a primeira revista Veja, e eu fui, até que eu achei o acidente da Air France. E uma coisa me chamou a atenção, quando eu estava lendo a respeito daquilo, que quando esse acidente aconteceu, semelhante ao que havia acontecido em 2009, diz assim que as pessoas não tinham o nome dos passageiros, dos tripulantes, eles não tinham os nomes a apresentar, ninguém sabia, ninguém tinha certeza, porque na verdade eles estavam dependendo de um telex, e o telex chegou todo mal escrito. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, telex, hoje é tudo rápido, hoje as coisas acontecem do outro lado do mundo, você tem a notícia agora. Por isso que talvez o nosso coração e a nossa vida, ela é tomada por essa sensação de impaciência, e quando Deus ele fala, espera, fique quieto, aquieta-te, como ele diz no Salmo 46, a gente carrega tanta dificuldade para entender isso de Deus. O Silas ele falou de José no momento do louvor, e quando José foi vendido pelos seus irmãos, talvez o seu coração pesasse a seguinte coisa, Deus se esqueceu de mim. Eu disse isso na semana passada, eu disse isso alguns dias atrás. Talvez José ele pensasse assim, poxa, por que Deus está em silêncio em relação a tudo isso? O que não dizemos de Ana, né, irmãos? Ana, aquela mulher de Eucana, que tinha ela como esposa e tinha Penina como a outra esposa, e a Bíblia chama Penina de adversária de Ana. O que não dizer de Ana, que ficava triste, amargurada, angustiada, que orava, queria um filho, e Eucana fazia de tudo de melhor para Ana, ele dava o dobro para ela de tudo, ele dizia para ela assim, Ana, eu não sou melhor para você do que 2 filhos, 10 filhos, sei lá, não me lembro nem a quantidade que o texto sagrado fala, agora me fugiu a memória, mas o fato é que Ana, ela se angustiava, e talvez no coração de Ana, ela pensou assim, puxa vida, por que desse silêncio de Deus em relação ao meu pedido? O silêncio de Deus nos incomoda, gente. O silêncio de Deus, ele realmente, às vezes ele nos trata de um jeito, nós deixamos com que isso aconteça, na verdade, porque Deus sempre quer o melhor para a gente, mas o silêncio de Deus, ele mexe com a gente. Como crer que Deus está conosco mesmo, quando o silêncio é a única realidade que nós estamos vivendo? Como crer que eu e você, nós somos importantes para Deus, quando parece que nos falta da parte dele o cuidado? A dificuldade da gente equacionar isso é uma realidade.
Olha o que eu estava dizendo para você de outros salmos, que o salmista ele se apresenta a Deus em oração dessa forma. E tem um salmo especial que eu sempre me lembro dele, que é o Salmo 10, no verso 1, quando o salmista fala assim: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes no tempo de angústia? E toda vez que eu leio esse salmo, eu fico pensando que o salmista está dizendo algo para Deus duro. A oração do salmista é uma oração muito dura para com Deus, porque em outras palavras, se a gente for traduzir, se for interpretar o texto, ele está dizendo o seguinte: por que o Senhor está longe quando está em tempo de angústia? O Senhor só está perto quando tudo vai bem, porque é isso que ele está dizendo. Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes de mim quando eu passo por angústia? Em outras palavras, quando eu não preciso de ti, o Senhor está comigo. Agora, eu gosto muito, muito, muito da conclusão que o profeta Abacuque chega em relação ao silêncio de Deus. O profeta Abacuque, ele vive um momento de crise na história dele. Se você ler o livro de Abacuque, você vai perceber que o profeta ele vive em meio a uma grande crise. Não é uma crise de enfermidade, mas é uma crise onde ele passa, onde ele está olhando para Deus, ele não está tendo compreensão do que Deus está fazendo à nação de Israel. A crise do profeta, principalmente, é uma crise onde ele chega para Deus e ele fala assim: Deus, eu não acredito que o Senhor vai punir a nação de Israel, eu não acredito que o Senhor vai gerar essa punição à nossa nação, e usando como instrumento uma nação muito pior do que a gente, uma nação muito mais ímpia do que nós, uma nação muito pior do que a gente. Então ele viveu essa crise, e aí diante da crise, diante desses vai e vem da vida, diante dessa oração de um jeito, a resposta de Deus de outro, ou diante do silêncio de Deus, ele fala uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. É um texto que a gente repete muito, mas é uma informação importante para nós hoje, onde o profeta está dizendo que Deus se silenciou, e se Deus ainda fosse continuar em silêncio, ele tinha admitido no coração dele uma única verdade. Ele fala assim, do verso 3, aliás, o verso 17 do capítulo 17 e 18, capítulo 3, verso 17 e 18, e ele fala assim, ele chega a essa conclusão em meio a tanta incerteza: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, eu gosto dessa tradução, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja um gado. Ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas onde está o silêncio de Deus aí? O silêncio de Deus ele é claro aqui, muito claro, porque qual é o ser humano, qual é o agricultor, qual é o trabalhador que na verdade ele não espera o fruto do seu trabalho? Qual é o trabalhador que ele não ora para que Deus abençoe o seu trabalho? Qual é o trabalhador então, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que o Senhor não me abençoe, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja o fruto na vida, ainda que não haja nem produção nos campos, ou seja, ainda que a minha oração em favor de toda essa minha área, ela seja uma oração que não seja ouvida, todavia, eu vou confiar, eu vou exultar no Deus, que é o Deus da minha salvação. Meus irmãos, nós precisamos crer independentemente do que acontece, de que Deus jamais Ele vai nos abandonar. Então eu preciso entender que o silêncio de Deus não significa absolutamente o abandono de Deus em relação a nós. Eu também preciso crer que o silêncio de Deus não significa que Deus não tenha ideia do que Ele vai fazer. O silêncio de Deus não significa que Deus ele entrou numa situação onde fala: puxa, bugou tudo aqui, eu não sei o que fazer. O silêncio de Deus não significa que Deus perdeu a mão, não significa isso. Deus ele está no controle de todas as coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele ora a Deus, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, lá por volta do verso 9, o apóstolo Paulo ele diz que ele orou a Deus, e Paulo ele diz assim, um pouquinho antes, que para que não
tivesse por parte dele um sentimento de exaltação em relação à revelação que ele havia tido, Deus deixou com que Satanás colocasse na carne dele um espinho. Já tentaram acertar, já tentaram dizer qual é esse espinho, mas o fato é que nós não sabemos que espinho é este. A Bíblia não nos revela, mas o apóstolo Paulo diz assim, que quando ele ora a Deus, ele insistiu a Deus para que Deus o ouvisse, ele insistiu a Deus para que Deus o atendesse, ele teve essa postura de insistência. A Bíblia diz assim que a resposta de Deus foi assim, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, existe um porquê. Existe uma razão, existe um caminho porque Deus não ouviu a oração de Paulo. E aí Paulo, então, agora, entendendo de que Deus não perdeu a mão de nada, de que Deus não errou, que Deus não se equivocou, ele fala assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Talvez você hoje esteja passando por uma situação assim, semelhante à de Paulo, não no sentido de ter um espinho na carne, mas semelhante à de Paulo e a de tantos outros homens do passado, ou alguns homens da atualidade, onde você para e você diz assim, poxa, você para, né, e diz assim, Deus, ele não está me ouvindo, Deus se esqueceu de mim. O que eu quero dizer para você aqui hoje, em nome de Jesus, que silêncio de Deus não significa que Deus deixou de saber as coisas. Que o silêncio de Deus não significa que os nossos problemas e dificuldades estão nas mãos dEle. Nada foge do controle de Deus. Deus sabe do que é melhor para nós. Tem um outro texto também que eu me lembrava enquanto eu estudava esse texto aqui, lá de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que é um texto também que você conhece muito bem, que mostra realmente para nós e que revela a cada um de nós aquilo que Deus tem feito para a gente, aquele cuidado que Deus tem ao nosso respeito. E aí ele fala assim, Jeremias, o profeta, no capítulo 29, no verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É Deus está dizendo, eu sei, não fugiu nada do meu controle. Mas, Senhor, eu estou aqui apavorado, eu estou aqui angustiado, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para te dar o fim que você deseja. Deus está cuidando da gente, aquilo que você espera, Deus jamais nos abandona. E eu vejo também o cuidado de Deus, eu vejo esta situação de Deus ter no controle, mesmo no silêncio de Deus, eu vejo realmente de forma clara, no meu coração, eu não sei quanto a você, mas eu vejo isso, Deus cuidando da gente, eu percebo isso quando eu vejo o Salmo 139, eu vejo essa verdade de Deus jamais deixar de saber o que Ele vai fazer em relação a você, em relação a nós. Quando o salmista, Davi, ele fala assim, os teus olhos me viram, a substância, o meu corpo ainda em formação, e aí olha o que ele diz, meus irmãos, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Aqui, na verdade, na tradução, fala assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ou seja, todos os nossos dias, todo o nosso caminhar, toda a nossa existência, enquanto você for ser humano nessa terra, enquanto você respirar nessa terra, tudo foi determinado por Ele. E aí o salmista termina dizendo assim, tudo foi formado por Deus, tudo está na mão de Deus, quando nenhum desses dias existia, quando nenhum desses dias havia. Então, gente, nós não podemos perder a nossa fé. Quando Deus se cala, Ele continua sendo Deus. É isso que nós cantamos, que Ele continua sendo Deus. Quando Deus se cala, Ele continua sendo um Deus poderoso. Quando Deus se cala, Ele continua sendo um Deus que ama. Quando Deus está em silêncio, Ele não deixou de te amar. Quando Deus está em silêncio, Ele não deixou de ser um Deus que opera. Quando Deus está em silêncio, Ele não é um Deus que na verdade não vai cuidar de você. Deus, Ele tem tudo nas suas mãos. Na semana passada eu disse assim que eu não sei responder tudo. Tem pessoas que têm uma expectativa dos pastores, que nós devemos ter a resposta para tudo. Quando nós nos calamos, quantas vezes nós nos calamos, e no nosso silêncio existe um diagnóstico a ser dito. Nós nos calamos porque no nosso silêncio
é o momento onde nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como continuar aquilo que nós estamos enfrentando. Como fazer? Nós não sabemos. Como continuar a nossa jornada? Existe um gigante, existe uma dificuldade. Agora, quando Deus se cala, jamais isso vai acontecer com Deus. Quando Deus está em silêncio, jamais isso acontecerá com Deus. Deus, ele não fica em silêncio, e você pode ter certeza que Deus jamais, ele vai perder o controle das coisas, porque tudo, exatamente tudo, absolutamente tudo e todas as coisas estão sob o comando de Deus. E eu vejo também ainda uma outra situação que, para que eu enfrente, para que eu aprenda a lidar com esse silêncio de Deus, eu preciso crer que no silêncio de Deus, agora não é não significa. Se na primeira lição crer que o silêncio de Deus não significa o abandono, se na segunda lição crer que o silêncio de Deus não significa o descuido, agora eu preciso entender que crer no silêncio de Deus significa que Ele está extraindo aquilo que eu tenho de melhor na minha vida. A provação nos torna mais fortes, a dificuldade nos torna experientes, a dificuldade nos faz florescer e nascer de uma maneira com outra mentalidade. É isso que é a grande verdade, isso a gente encontra na Bíblia. Eu acho incrível. É na guerra, é na luta que nós descobrimos quem nós somos. É na guerra que nós descobrimos quem é quem. É na luta que nós descobrimos se alguém está firme com Jesus, se alguém anda com Jesus de verdade. Agora você pode perguntar assim: poxa, pastor, mas Deus, ele extrai de nós o melhor, deixando a gente sofrer? Às vezes, você pode pensar que isso pareça da parte de Deus um Deus que é um Deus cruel. Parece que você pensando assim, a gente pensando assim, essa afirmação que eu faço, que Deus, ele extrai o melhor de você na dificuldade, no silêncio dele, aquilo que se abate sobre você, parece então que isso é uma loucura, é um Deus severo, é um Deus que na verdade é um Deus muito cruel, muito radical. Eu volto a citar Jó. Jó, ele era um homem íntegro. Jó, ele na verdade, ele era íntegro como ninguém existia. Ele era fiel. A Bíblia fala que ele orava pelos seus filhos. Quando os seus filhos faziam festa, se reuniam, ele falava: Senhor, perdoa os meus filhos, talvez eles cometeram algum pecado. E tudo, e eu vou usar uma palavra forte aqui, mas toda aquela desgraça que se abateu sobre Jó, toda aquela desgraça, quando no final do livro de Jó, lá no final, no capítulo 42, ele fala assim: antes eu te conhecia daquilo que falavam de você, agora os meus olhos te veem. Então, essa questão de extrair o melhor da gente é uma realidade. Agora, só que isso não é fácil de resolver. Eu reconheço que isso não é fácil. Não é fácil da gente pensar. Agora, por outro lado, eu penso ao contrário. Você vai dizer: pastor, mas que história é essa que não é fácil e agora você vai dizer que é fácil? Eu digo que é fácil quando, na verdade, eu olho para a relação de pais e filhos. Quando eu olho para uma relação de Deus para conosco, mas se espelhando naquilo que o nosso pai faz para a gente, ou naquilo que o nosso pai deixou de nos fazer, ou naquilo que você como pai deixa de fazer ao seu filho. Os nossos pais, eles não nos deram tudo o que nós queríamos. E a razão dele não nos ter dado tudo o que nós queríamos é porque nossos pais nos amavam. Você que tem o seu pai vivo até hoje, você sabe disso, o seu pai ama você. O seu pai ama. E você que é pai, você tem filhos, você também deixa de dar coisas ao seu filho porque você o ama. Você não vai dar tudo o que o seu filho deseja sem que ele saiba o que ele está recebendo, porque você o ama. Então essa questão de Deus, na verdade, não dar para a gente, não atender a nossa oração e ficar em silêncio, eu tenho que entender porque Deus, ele nos ama. Deus está extraindo o melhor de nós. No silêncio de Deus, a gente costuma parar para pensar e a gente cai um pouquinho na realidade e esquece que algumas coisas são ilusórias. No silêncio de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, ele se volta para si mesmo. No silêncio de Deus, a gente fica mais introspectivo. No silêncio de Deus, muitas vezes a gente ora mais. No silêncio de Deus, às vezes a gente fica buscando
investigando alguma coisa que possa não estar certo com a gente. No silêncio de Deus, a gente começa a pesar aquilo que nós fazemos, o caminho que nós andamos. No silêncio de Deus, um verdadeiro filho de Deus jamais, jamais, jamais vai deixar o seu coração pairar uma desconfiança de que Deus deixou de amá-lo. No silêncio de Deus, o verdadeiro filho de Deus não perde a fé. Ele não abandona a fé. No silêncio de Deus, essa fé ela aumenta, ela cresce. Pastor, o que é isso? É verdade. O verdadeiro filho de Deus, aquele que conheceu Deus, aquele que não barganha com Deus, aquele que não serve a Deus, cumprindo, na verdade, deixando Satanás tomar uma vantagem sobre nós, porque Deus, quando disse para Satanás, lembra que eu disse no início do Jó, olha, está vendo Satanás, você que está passeando pela terra, viu o meu servo Jó, como ele é íntegro, não existe homem temente a Deus, que me teme como ele não existe. E aí Satanás disse assim, lógico, você dá tudo para ele. Um verdadeiro filho de Deus, ele serve a Deus e ama a Deus, e tem fé em Deus, e não deixa esmorecer a fé em Deus, independentemente do que ele tem, porque a maior riqueza ele sabe ter, que é o Senhor Deus dentro do coração dele. Um filho de Deus, de verdade, no silêncio de Deus, ele continua crendo nessa capacidade que Deus tem de amá-lo incondicionalmente. No silêncio de Deus, meus irmãos, um filho de Deus verdadeiro não deixa a relação com o seu papai do céu ser adoecida, ser desconstruída, não deixa a sua relação com Deus ser abalada. No silêncio de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ele não perde a esperança que o socorro dele virá no momento certo, na hora certa. O Salmo 124, ele fala, se não fora o Senhor que esteve ao meu lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao meu lado, quando as águas deram contra nós com tanto ímpeto, elas nos teriam engolido. Mas lá no final, no verso final do Salmo, ele fala assim, mas o meu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. No silêncio de Deus, o Filho de Deus verdadeiro, ele crê que o socorro vem na hora certa, no momento certo. Desta forma, o silêncio de Deus, ele serve sim, para Deus extrair da gente aquilo que existe de melhor dentro da gente. Às vezes a gente nem sabe que existe isso dentro de nós, mas Deus sabe, e Ele quer extrair da gente isso. O último texto que eu quero ler, ele está no livro de Eclesiastes. Ele faz uma afirmação, e ele está bem naquela situação e naquele contexto, essa é a palavra melhor, naquele contexto onde o escritor de Eclesiastes diz assim que é melhor você estar na casa onde há luto do que estar numa casa onde existe alegria, onde existe festa. Porque na casa onde existe luto, existe reflexão, existe um pensar objetivo na vida, do que realmente importa na vida, o que é importante na vida. E esse verso de 3 de Eclesiastes, o capítulo 7, ele fala assim, essa tradução que está aparecendo para você fala, melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. Olha que afirmação que que o escritor está fazendo aqui. Ou seja, Deus está extraindo o melhor da gente. Na tradução, na nova linguagem, na nova versão internacional, né, na NVI, fala assim, a tristeza é melhor do que o riso. Essa mágoa, então, aqui, ela entra aqui na nova tradução como tristeza. Na tristeza, ou a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Porque na tristeza, Deus extrai o melhor da gente. A minha conclusão é de que, realmente, o silêncio de Deus, ele
para nós é algo difícil de assimilarmos. Não é fácil a assimilação do silêncio de Deus. Um dia eu ouvi um pastor pregando, e eu nunca mais me esqueci disso que ele disse na pregação. Ele disse assim que o que falar de uma mulher, de uma esposa, que depois de orar 30 anos, de orar 30 anos para que o seu marido se converta, e nesses 30 anos, o tempo vai passando e nada acontece. O que falar dessa mulher? Que Deus se silenciou totalmente em relação a isso. E aí ela chega e fala, perdi minha fé em relação a isso, não vou mais orar. Aí você pode dizer, poxa pastor, mas você está sendo contraditório em tudo que você disse agora. Não, eu estou fazendo uma constatação do que a vida é, do que o ser humano é em sua vida, do que você é e do que eu sou. Nós somos assim. Tem dia que nós estamos super bem, tem dia que nós estamos abatidos, mas eu tenho que entender. Eu não posso me esquecer de que Deus está com a gente. Conviver com o silêncio de Deus nunca será fácil. Mas Deus, Ele tem um desejo no coração. Ele tem um desejo no coração. E o desejo dEle é olhar lá da morada dEle, que o salmista no Salmo 33, no verso 14, fala assim, que da tua morada Ele contempla todos os moradores da terra. Tem um outro salmo também ali por perto que fala assim, o Senhor olha desde o céu e vê dos céus e vê todos os homens. Ou seja, não existe ninguém que se esconda de Deus. Adão tentou esconder, Eva tentou se esconder também, mas ninguém se esconde de Deus. Mas o que Deus espera da gente é que o silêncio dele, o seu silêncio, não nos faça pensar que nós somos abandonados, que nós somos os meninos, os filhos que ele abandonou. O que Deus espera da gente é que o silêncio dele não nos faça pensar que o Deus que nós servimos é um Deus que perdeu o poder. Que Deus é um Deus que não é tão operante como os nossos pais nos ensinaram, como a igreja nos ensinou, como a Bíblia nos diz. Mas o contrário, o que Deus deseja de nós, espera de nós, é que a gente saiba, com toda a verdade em nosso coração, que o silêncio dele tinha, tem e sempre terá o objetivo de nos melhorar, de extrair de nós o melhor. Eu falei recentemente aqui, domingo, a última vez que eu preguei, há 15 dias atrás, domingo, sobre a mulher cananeia. E a mulher cananeia, aquela mulher de origem grega, cirofenícia, Jesus ficou em silêncio, ela foi clamando a Jesus porque a sua filha estava endemoniada, Jesus não a atendeu, Jesus ficou em silêncio, Jesus não respondeu nada a ela, ela continuou clamando, pedindo a ajuda de Deus. Os discípulos disseram, olha, despede essa mulher que vem atrás de nós, atenda ela. Mas aí Jesus, quando responde, ele responde dizendo, olha, não, eu vim aqui, a minha missão não é cuidar dessas pessoas, eu vim aqui para consertar aqui as coisas da nação de Israel, dos perdidos da casa de Israel. E aí Jesus, quando responde para ela, manda esta, assim, dizendo que não é lícito pegar do pão dos filhos, que seria a nação de Israel, e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela responde, e você vai lembrar que eu preguei isso, de uma maneira que demonstra uma fé extraordinária. Porque Deus conseguiu extrair dela, por meio do silêncio dele, por meio da aparente negação dele, o melhor. Quando ela disse assim, ele fala, não é bom tomar dos filhos os pães e lançá-los ao cachorrinho. Mas a mulher tem uma réplica. E ela replicou dizendo o seguinte, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos, eles comem de toda aquela migalha que os donos jogam assim, ou às vezes nem jogam, mas caem da mesa. E aí Jesus disse assim, olha, a tua fé é grande demais. Vai porque a tua filha já está liberta. Talvez hoje você está enfrentando essa situação do silêncio de Deus. E eu vim aqui hoje para te dizer em nome de Jesus, que Deus, Ele ouve você, que Deus está olhando para você, que Deus não te abandonou, que Deus não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, Ele continua sendo Deus e te amando.